estamos de volta aqui com o Sebastião Camargo, falando aqui do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E vamos finalizar, né? Infelizmente, mas nós temos aí mais programas para conversar muito sobre o livro, né, Sebastião? Você estava explicando para mim, né, para todos nós, sobre o átomo, né? E aí você diz, do átomo ao anjo. O que seria o anjo? Vamos começar bem devagarinho, na câmera lenta, né, para que todos possam entender o enredo, porque isso já vai sendo, falar assim, sinalizado em todo o livro, mas em especial no terceiro capítulo é que dá uma visão mais íntima desse átomo e desse anjo. Então, se tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo, lá não estava falando, na questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo físico. Estava falando do átomo primordial, que também chamamos de princípio inteligente do universo, também chamamos de mônada, também chamamos de fascículos de luz, chamamos de átomo primitivo. Então, vários nomes se dá para o mesmo elemento. Então, quando essa força, que é imanente em Deus, no arquiteto cósmico, que é a projeção do seu pensar, poderíamos dizer, do sentir, da sua vontade. Então ela, como se fosse o seu, é o seu amor expressado a uma essência que vai dar origem a partir dela a todas as coisas. Segundo Viana de Carvalho, Joana de Ângeles, Miramês e outros, desse éter cósmico, dessa força primordial, desse psiquismo divino, destaca os fascículos de luz. E nós sabemos, pelas informações de Carlos Torres Pastorino, que Deus criaria esta energia, esse éter cósmico. Os engenheiros siderais, os cristos a nível cósmico, a nível de universos, de galáxias, é que extrai desse celeiro, dessa fonte, os fascículos de luz. E eles dão origem a todas as coisas. Os arquitetos, na visão de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, usariam esses átomos primordiais, esses fascículos de luz, para a construção do macrocosmos. Só que nós também usamos os mesmos átomos, os mesmos fascículos de luz, os mesmos princípios inteligentes para a construção da nossa realidade psicofísica e espiritual. Então, esses elementos, em se unindo no primeiro estágio, eles formam os fluidos, a energia universal que conhecemos. Ela, passando por mutações, gera a matéria mental. A matéria mental é que vai transformar-se na bioenergia, nos elementos subatômicos, para a formação dos átomos físicos, mas ela culmina em si com o que nós conhecemos como princípio vital. O princípio vital é o que nós chamamos de energia nêutron, ou éter físico. E essa energia nêutron, onde o núcleo atômico só tem ela no elemento zero do sistema periódico na atualidade, quando estimulada, ela transforma-se num próton, parte do próton transforma-se em elétron e surge o primeiro átomo de hidrogênio, agora o átomo físico. E esse átomo físico se unindo a outro vai formar as moléculas, agora dá origem ao reino mineral, que a estrutura mais ampla que se tem no reino mineral é uma molécula. Agora, essas moléculas, ao se especializarem através dos milênios, é que se unem, formando o que nós conhecemos como células, né, do reino vegetal. E aí o processo vai desenrolando até chegar ao ser humano, que é a síntese de tudo isso, por onde passamos. Então, a síntese de todos os reinos que antecedem o reino mineral, porque tem incontáveis reinos naturais, esse mineral com a força mecânica e iniciando a sensibilidade, o vegetal trabalhando essa força mecânica, a sensibilidade e começando o instinto, o animal trabalhando essas três forças e começando o desenvolvimento da inteligência, o pré-humano, o elo perdido entre o animal e o homem, trabalhando a inteligência e os demais, desenvolvendo a razão, e quando ele culmina ou completa o mecanismo racional, ele se humaniza. E ao humanizar-se, na nossa forma, a que nós estamos animando hoje, inclusive Sérgio Felipe de Oliveira afirma que nós somos elementais recém-humanizados, porque seres humanos, de fato, seriam aqueles que se comportam semelhantes a Jesus, que é o protótipo do ser humano ideal. E como nós não amamos ainda incondicionalmente os outros, ou todos os outros seres como nós mesmos, nós estamos na forma humana, mas ainda não somos humanos de fato. E agora, com rudimentos da intuição, estamos a caminho da angelitude.
E esse anjo seria o ser humano ideal. Porque ao tornarmos a nossa estrutura ou transformá-la em uma estrutura angélica, nós vamos amar o ser humano, os animais, os vegetais, os minerais, qualquer espécie de vida como a nós mesmos. Lembra do ensino de Jesus? Ame ao próximo como a si mesmos. Sim. Nem caberia nesse estágio a lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós chamamos de indulgência, que está lá no item 16 do capítulo 10º, onde fala: sede indulgente para com seu semelhante e severo para consigo. Nesse estágio, nós vamos ser tão dóceis para conosco quanto somos para com os outros. Porque se eu devo amar o outro como a mim mesmo, eu preciso ser indulgente também com os elementos que compõem o meu universo, para que eu possa ser indulgente com o outro. Sim. Então, em linhas gerais, é o que trata o livro também, esse enredo da nossa origem, esse processo de individualização, essa conexão com todos os reinos, esse processo de átomo, a caminho da angelitude, é a nossa história, né, que nós já temos em nós, que precisamos pelo menos relembrar. Tá. Eu vou fazer uma pergunta, com certeza o pessoal aí de casa deve estar se fazendo, né, essa pergunta, e eu tenho certeza que o Sebastião vai dar só uma pincelada para a gente ficar bem curioso, porque nos próximos programas a gente vai falar mais sobre isso. Mas, Sebastião, quando você fala desse anjo, né, as pessoas devem estar se perguntando como que eu faço para, não é pular as etapas, mas acelerar o processo. Dá uma pincelada aí para o pessoal ficar curioso. Esse basicamente vai ser o conteúdo do segundo programa, que é o amor e instrução. Porque sem essa instrução, não tem como acelerar. Por exemplo, eu quero acelerar, eu quero até melhorar a constituição de um bolo. Mas sem eu conhecer a receita do bolo, os seus ingredientes, novos ingredientes que possam ser incorporados sem prejudicar os que ali estão, melhorando o sabor, etc., não há como. Por isso que o Espiritismo coloca essas duas alavancas, que seria o conhecimento que ilumina pelas informações e a ciência da experimentação para nos dar o discernimento por meio da compreensão desse ensinamento inicial. E depois o terceiro elemento para que eu aplique e tenha um resultado, o comportamento. Então, o amor, sem instrução, ele pode ser ingênuo. E a instrução sem o amor, ela pode ser violenta. Então, por isso, né, se compreendermos a estrutura de um pensamento, nós transformamos o pensamento em alimento, que a ciência prova isso hoje em laboratório, que eu posso alimentar por meio do pensamento. E Emmanuel já afirmara que o pensamento é um fermento vivo, ele pode interagir e alterar a estrutura da matéria em todas as suas dimensões. Imagina o tamanho disso. Então eu posso transformar parte do meu pensamento em fluidos. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E transformar esses elementos que estão vindo por meio do meu pensamento em algo para nutrir o meu corpo, em átomos, ou em hormônios para gerenciar melhor. Então, a partir desse conhecimento, onde eu entendo o porquê das coisas, porque o Espiritismo propõe isso, ele mostra a origem, a natureza e o destino do ser. Tem como proposta fundamental comentar os ensinos do Cristo e colocá-los ao alcance de todos. Porque se é universal, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não uma crença, pode receber esses ensinos. E a proposta essencial é iluminar pelo conhecimento, para que as pessoas se libertem por meio da vivência. Então, ele não vem iluminar e libertar consciências como nós falávamos no passado. Ele ilumina pelo conhecimento que traz para que cada um se liberte pelo comportamento a partir desses conhecimentos assimilados. Sebastião, você acredita que se uma pessoa for transformada, já valeu a pena? Já valeu a pena, porque Joana de Ângeles é que mostra, se eu conseguir secar uma lágrima, eu já ganhei a reencarnação. E só de uma pessoa que nós fomos atender uma época que estava buscando a eficácia desses conteúdos, era uma jovem diretora de uma escola que estava travada numa cadeira com problema na coluna. E num diálogo terno e amoroso, eu com o universo dela, ela nem sabia o que eu estava falando, porque eu fiz uma viagem do centro coronário ao centro Kundalini, e quando eu termino o diálogo, ela levanta da cadeira. Para os que desconhecem, foi um milagre. Sim. Milagre nenhum.
Eu só transferi do meu universo seres que orientam o universo dela, que é o que nós chamamos da transferência de bioenergia ou de qualquer energia que sai do nosso para outros universos. Isso pode sair por meio do pensamento, por meio de uma palavra, por meio de um sentimento. Então, esse mecanismo que nós propomos a compreensão, a claridade disso. Por isso, a próxima obra vai detalhar melhor o que significa evangelho, essa força que gera e nutre, essa lei que normatiza todas as coisas. A oração como um mecanismo de você colocar esse evangelho que já está inerente em todas as coisas, ou é inerente em todas as coisas, trazê-lo para fora, para a ação. O resultado disso é o que nós chamamos de bioenergia, é um produto. E se eu não consigo fazer isso a partir de mim, aí eu importo. Aí nós trazemos a proteína animal, que é uma mão de obra especializada, Sim. a vegetal, a mineral. De acordo com o que eu já tenho em mim, do que eu já consigo, eu vou trazendo só o complemento de fora. Até que um dia, como anjo, eu não preciso mais de alimento. Não de alimento físico, eu não preciso mais matar ninguém, né, dissociar ninguém que está na experiência. Eu trago o elemento primordial, o princípio inteligente, construo com ele toda a minha realidade sem precisar matar o outro, mas eu vou interagir com o meio. E nós podemos trocar experiência nesse processo de interação, mas de uma outra forma, né, muito mais diferenciada do que nós conhecemos hoje como processo de alimentação. Nossa, muito obrigada, Sebastião, uma honra conversar com você e falar desse livro maravilhoso que foi lançado e que vai ajudar com certeza a todos nós. E no próximo programa a gente vai falar um pouquinho do amor e da instrução. Lembrando que são 12 programas com 10 séries falando sobre o livro. A gente vai falar tudo sobre o livro e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, não perca o próximo programa. Até lá!